Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar continuidade ao Congresso Internacional de Direitos Humanos em comemoração aos 20 anos da Faculdade CESUSP. Como vocês estão vendo, já contamos com a presença de nossos dois conferencistas, aos quais, desde logo, agradeço pela generosidade com que aceitaram o nosso convite. Nós contamos também com a presença do Dr. Marcos Antônio Svisa, diretor do Cicobi Advocacia, uma das apoiadoras institucionais do evento, ao qual concedo a palavra, então, inicialmente, para uma breve saudação na abertura dessa conferência. Por favor, doutor Marco, é com o doutor. Muito obrigado, desejando boa noite a todos. A primeira pergunta é essencial, se eu estou sendo ouvido. Sim. Ok? Então tá. Então me permitam a indelicadeza, doutora Carol, quero lhe saudar a representação máxima do ser poderoso do universo, a mulher, nossas tremendas considerações e meu reconhecimento maior, através de você, cumprimentar minha esposa, que me deu a feliz oportunidade aos 54 anos de ser pai, maior aventura de um ser humano. Meu querido professor Prudente, eu estou aqui mais por sua generosidade que por merecimento. Muito pouco fazemos para engrandecer o conhecimento que todos nós tenhamos empreendidos nessa atividade que é trazer a todos luzes. O cooperativismo de crédito, onde eu estou inserido, trata do humanismo, o ser humano acima de tudo. E é neste contexto que nós estamos, principalmente nos 7 princípios cooperativistas, meu professor Prudente, o 6º princípio, que era a intercooperação, uma cooperativa de crédito, onde o capital é usado a favor da produção e não da especulação, para o desenvolvimento da atividade humana, sobretudo. É uma união de pessoas, uma sociedade de pessoas com fim específico, buscando o desenvolvimento do ser humano. É daí que nós temos esse casamento entre a universidade, o pão do conhecimento, e a atividade cooperativista, onde nós nos inserimos. Sempre digo ao meu professor Prudente e a todos que, se Karl Marx aprendeu a distribuir e Adam Smith a produzir, o cooperativismo é a união dos dois. Se produz e se distribui de forma justa entre todas as pessoas. E o 7º princípio é o mais importante de todos, que é o interesse pela sociedade. As cooperativas de crédito produzem suas riquezas e distribuem entre os seus cooperados e alimentam as sociedades aonde elas estão inseridas. E nesse condão é que eu vejo a possibilidade dessa gestão de direitos humanos, do direito humano do maior, que é a dignidade. Mais uma vez, reforçando, de todo ser humano ter uma instituição financeira digna e colocada para o auxílio do seu desenvolvimento, e não ao lucro, não à exploração. Então, é com essas palavras que eu gostaria de agradecer, me dirigir a todos do Congresso, desejar uma excelente palestra com essas duas pessoas, uma mulher, que eu digo que é a força da natureza, outra esse jovem, há mais tempo que eu, professor José Geraldo, que com sua vida e seu conhecimento trará a todos, mais uma vez, o que nós precisamos, a luz do saber. Meu querido professor Prudente, me despedindo, agradeço a oportunidade de poder estar em tão ilustre e valoroso evento, porque aqui nós tratamos de um conceito, e o conceito da valorização humana. Muito obrigado, bom evento e boa noite a todos. Obrigado, doutor Marco. Prosseguindo, então, eu preciso rapidamente mencionar mais uma vez os outros apoiadores institucionais: OAB Seccional de Santa Catarina, Instituto Joaquim Herrera Flores, Mero Zilha Advogados Associados e Gabriel Casap Advocacia. É claro, cabe uma menção especial aos centros acadêmicos que atuam na Faculdade CESUSP, o de Direito, João Luiz do Boc Pinot, e o Centro Acadêmico Livre de Psicologia. Especialmente com relação aos alunos e alunas da faculdade, deve-se dar relevo a esse agradecimento. Na abertura de algumas atividades que eu revi a gravação na noite de ontem, foi feita a colocação em algumas situações de que eles ajudaram no evento. Acho que aqui cabe a correção e o reconhecimento de que, na verdade, eles conosco
foram protagonistas, estão sendo protagonistas desse evento. Eles estão vivendo conosco a experiência que está sendo esse congresso. E talvez seja o caso aqui de falar desse encontro, desses encontros que nós estamos tendo nos últimos 3 dias. Como eu vi numa oficina gravada, a professora Vera Regina de Andrade teve a oportunidade de falar e se emocionar, que diz que essa também está sendo uma ocasião em que ela reviu amigos, em que ela matou saudades, não é? E Vera falou da importância de momentos como esse, de aprendizado compartilhado e formação crítica, um espaço para discutirmos nosso patamar civilizatório e a própria condição humana em uma sociedade global enlutada, nos termos em que ela usou. Mas, além disso, ela afirmou que resistir é preciso. E como enfatizou outra convidada, a professora Marta Skinner, essa resistência passa por uma luta que é coletiva. Para dar seguimento à nossa atividade, eu passo a palavra ao professor Prudente José Silveira Mello, articulador e organizador do Congresso. Ele também vai fazer uma apresentação dos 2 convidados, que em seguida, como já mencionei, terão aproximadamente 40 minutos para suas falas. Muito obrigado. É contigo, Prudente, por favor. Boa noite a todos e a todas e todes. Acho que quero primeiro agradecer a todos os professores e professoras e colaboradores e a organização desse evento. Foram todos fantásticos em nos ajudar, em contribuir, em fazer com que esse congresso existisse, né? Inclusive instituições, né, como o Instituto Joaquim Herrera Flores, que tem a nossa ponte lá em Sevilha, no programa de Master, o Francisco Infante coordena todo o programa de doutorado, e aqui temos, né, Zé Geraldo, a Carol Proner, Marcos Bissa. A Carol Proner vamos dizer assim, a nossa grande timoneira lá na condução na Espanha, juntamente com o Francisco Infante e juntamente com o Vicente Barragán, com a Edilene, ela que nos leva a acreditar nesse processo de que é possível, né, de fazer nesse programa de Master em Interculturalidade e Desenvolvimento, que foi criado pelo Joaquim Herrera Flores lá atrás e que nós temos sempre que lembrar. Joaquim era amigo do Zé Geraldo também. Zé Geraldo é uma pessoa muito querida, pelo Joaquim e por todos nós, né? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dos 2 palestrantes, breve, porque é impossível, né? Dizendo logo de cara, dizer do currículo Lattes da Carol e do Zé Geraldo é para passar muitos dias. Eu confesso que se torna assim algo... E como mais importante é ter esses 2 conferencistas falando para nós, essas pessoas que são brilhantes e notáveis, eu vou pensar algumas coisas, tá? Só, Carol, vou começar por ti, porque você vai começar falando, e depois vou falar do Zé Geraldo. A Carol é advogada, doutora em Direito Internacional pela Universidade Pablo de Olavide desde 2005, tem estágio pós-doutoral na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris, é co-diretora do programa Master, como eu falei, para oficial da União Europeia, Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento, na Universidade de Sevilha, Espanha, diretora executiva do Instituto Joaquim Herrera Flores para a América Latina, também compõe o Instituto Joaquim Herrera Flores na sede europeia, membro do Tribunal Internacional para a Justiça Restaurativa de El Salvador, desde 2017, ela é membro, aí depende, né, de como queiram utilizar o termo, da Secretaria Internacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, autora de dezenas e dezenas de artigos em direitos humanos, publicou mais de uma dezena de livros, participando diretamente na organização ou produzindo. E aí, a Carol agora se especializou em live, e ela está fazendo só 3 lives por dia. O limite dela, que ela prometeu, é só 3 por dia. Então, na verdade, Carol é uma figura que eu não posso dizer, porque ela é minha amiga, eu adoro ela, então eu tenho que confessar que eu acabaria me estendendo por muito tempo, então é melhor resumir e dizer, Carol, é difícil hoje resumir teu currículo lá. Zé Geraldo é mais difícil ainda, porque o Zé Geraldo, na verdade, possui, né, mais de centenas de artigos. Só de premiação, o Zé Geraldo tem mais de 63 premiações, né? Esse negócio, se eu for estendendo, mas vamos pensar algumas coisas que são essenciais.
Zé Geraldo possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, mestrado em Direito pela Universidade de Brasília em 1981, doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da UNB em 2008, atualmente professor e titular da Universidade de Brasília. Zé Geraldo foi reitor da Universidade de Brasília e nós temos que dizer que nos deu a honra de ser um professor honoris causa da Faculdade Sesusc, né? Então, o Zé Geraldo é professor honoris causa, além de ter sido responsável pela aprovação do projeto do curso de Direito da Faculdade Sesusc. Então, nós temos uma grata, assim, uma gratidão eterna com o Zé Geraldo. A área de conhecimento do Zé Geraldo vai por teoria do direito, principalmente nas áreas do direito achado na rua, direito de cidadania, direitos humanos e justiça. Só o direito achado na rua, né, Zé Geraldo, tem 9 livros publicados, além das várias reedições. Então, prêmios e títulos, eu disse, tem mais de 63. Livros publicados, tem mais de 3 dezenas de livros publicados. E artigos nem se fala. Então, eu paro por aqui, porque, na verdade, eu estou louco para assistir. Zé Geraldo não vai ser a Carol só que vai te ver, não. Nós aqui estamos num grupo e vamos te assistir até o final. E mais, ontem a gente acabou uma live e tinha 100 pessoas ainda assistindo. Então, não fique preocupado, não. E, por último, isso vai estar gravado no nosso canal do YouTube, tá? E as pessoas, ao saberem, mesmo aquelas que não puderem assistir hoje, vão estar assistindo. Então, eu paro por aqui, porque eu já falei demais, porque eu quero assistir vocês. Zé Geraldo, Carol, muito obrigado, né? Vocês são pessoas que engrandecem o ensino jurídico do Brasil e contribuem não só para o Brasil, mas efetivamente num trabalho que se espalha por todo o mundo. Muito obrigado, e a gente, humildemente, aqui pelo Sesusc, que diz, de novo, queremos sempre que vocês estejam aqui, junto conosco. Querido Prudente, me emociona com as suas palavras, com esse convite nessa data tão importante para o nosso Sesusc. Eu posso dizer que eu vi essa entidade crescer, nascer, na verdade. Eu acho até que eu participei um pouquinho dos primeiros passos dessa instituição tão bela, tão comprometida, e que nasce num momento tão importante da história do país, né? Vamos falar sobre isso. Agora, para mim, também é uma grande honra estar aqui ao lado do José Geraldo de Souza Júnior, meu professor, uma referência na minha formação, e sem nenhum exagero, uma das grandes, talvez, está entre aí, os grandes juristas brasileiros que podem ser chamados de juristas. Outro dia eu vi uma live com o professor José Geraldo de Souza Júnior e o Nassif dizia isso, e é verdade. Mas agora todo mundo virou jurista, porque é juristas pela democracia, é juristas da resistência, mas, na verdade, juristas com a capacidade, conhecimento, a formação tão ampla, tão completa e complementar como o José Geraldo, que vocês vão ver logo, e eu preciso parar de falar logo para a gente poder ouvir o José Geraldo. Então, muito obrigada, Prudente, quero cumprimentar o Maurício pela direção da faculdade, por assumir esse compromisso e assumir também a vocação desse congresso, que não é para qualquer faculdade hoje em dia ter coragem e ter o compromisso de debater o pensamento crítico. Infelizmente, os nossos bancos universitários andam meio silentes, né? Nós vamos falar sobre isso também. Quero cumprimentar o Marcos Biza, pelas suas palavras também, e dizer que, para mim, quero cumprimentar os alunos que nos assistem, as alunas, e também, assim como a Vera, eu também me emociono muito, viu, Prudente, de estar aqui, e estar aqui também com uma forte referência que nos une, que é o nosso querido Joaquim Herrera Flores, querido professor, meu professor de formação, meu diretor de tese, sou discípula do Joaquim Herrera Flores, e você também, e o Sesusc tem, né, de certa forma, essa irmandade com Sevilha, justamente pelo teu trabalho lá, pela sua construção, pela sua amizade com o Herrera, que era tão forte. Mas antes mesmo de Sevilha, nós tínhamos como marco teórico de pensamento crítico, que era desenvolvido pelo próprio Joaquim Herrera, em diálogo com muitos professores aqui do Brasil, entre os quais José Geraldo de Souza Júnior, né? Também Roberto Aguiar. Na UFSC, por exemplo, do Vará, passando por outras gerações, como o Edmundo Arruda, o próprio
Antônio Carlos Volkmer, que segue contribuindo com Sevilha, Oscar Correas, que faleceu recentemente, Carlos Cárcova, Alicia Ruiz, Fachin, que agora é ministro do Supremo, mas ela é lá um estudante de pós-graduação na UFSC, né, e em relação também com o programa de Sevilha, e o Joaquim Herrera Flores, e o pensamento alternativo, e o direito achado na rua, o Xixo também, o Wilson Ramos Filho, o Clemerson, enfim, poderia passar aqui a noite relembrando da onde veio, de onde vieram, né, vários brasileiros, Boaventura, português, que também dialogava já nessa época, de outros países, Franz Inquelamer, o pensamento da teologia da libertação, a filosofia, né, do pensamento da teologia, da filosofia de libertação, e de lá para cá é muito bacana, Prudente, porque nós não abandonamos os projetos. O Herrera nos deixou muito prematuramente, nos deixou órfãos. Nós, desde então, organizamos a plataforma da Escola de Sevilha. Ele nem gostava muito que falasse Escola de Sevilha, mas é efetivamente a cidade que nos reúne. O esqueleto do programa permaneceu praticamente o mesmo, as equipes de coordenação cresceram, mas continuam unidas, praticamente as mesmas. E aqui no Brasil nós conseguimos organizar uma sede de uma ONG, o nosso Instituto Herrera Flores, que tem representação em Sevilha, também tem aqui, junto com a Gisele Ricobon, o Manuel Gândara, que participaram do seminário também, a Maria José Coelho, a Zezé, né? E você, Prudente, como vice-secretário-geral aqui dos trabalhos do Instituto aqui no Brasil. Então, é muito bacana, porque eu só estou dizendo isso porque é bacana a gente perceber a conexão do SESUSC, desde o seu nascimento como entidade, no compromisso da construção do pensamento crítico do Herrera, sempre em diálogo com autores brasileiros, com autores latino-americanos, e permanece, né? Permanece tanto para nós, como atores nesse processo, ajudando na coordenação, na direção de mestrado, de tese, de doutorado, etc., como também conectando os nossos alunos. Tem muitos alunos do SESUSC que vão a Sevilha todos os anos, pelo menos aí 5 alunos por ano, e que vão prosseguir os estudos de pós-graduação ou então de extensão e formação do pensamento crítico. Veja, de lá para cá, Prudente, eu também, quando me lembro muito da minha escola de formação, que foi a UFSC, que eu fiz meu mestrado aí, junto aos professores, que muitos deles são, inclusive, professores ou participam, de alguma forma, do SESUSC. Naquele momento, era final do governo Fernando Henrique Cardoso, e de lá para cá, o próprio SESUSC e nós também vivemos um período que pode ser chamado de muitas coisas, né? Um período progressista, um período de conquista de direitos, um período mais inclusivo e democrático que o país já teve, né? E há uma questão muito nossa do pensamento crítico de saber o que foi que aconteceu e qual é a nossa contribuição para ter nos permitido, de certa forma, que as coisas chegassem ao ponto em que estão agora. Então, me interessa muito saber onde é que a gente errou também, quais os limites do pensamento crítico desenvolvido por nós, e quando eu saí da faculdade, e ali, no meu caso, direito internacional, então nós já estudávamos as resistências político-jurídicas aos projetos de integração regional, como a ALCA, os projetos globais, como a Organização Mundial do Comércio. Eu lembro que eu brigava muito com o meu querido professor Welber Barral, nessa época, aí de Santa Catarina, e nós tínhamos também uma relação com a Escola Sul da CUT, e tentando desenvolver uma autonomia para pensar as relações internacionais do Brasil. Então, desse período, e depois que, de certa forma, um governo progressista, vamos usar essa expressão, que ela é incompleta, ela é imprecisa, insuficiente, mas que resume, né, porque permite, de certa forma, comparar geopoliticamente o que está acontecendo, e é um ponto que eu gostaria de explorar hoje, a partir da ideia de sistema de justiça, com o nosso direito internacional, com a nossa própria forma de ver a soberania brasileira, a soberania regional, frente a ingerências externas, frente a situações que hoje nos submetem, e que submetem não só riquezas, mas submetem povos, né? A ideia de povo brasileiro, José Geraldo, que trabalha bem isso, a ideia de algum tipo de unidade que pudesse ser reivindicativa de direitos e que pudesse fazer com que não permitíssemos que tantas regressões, tanto retrocesso aconteça de forma tão dramática.
Por mais que, e é verdade que eu estou em muitas lives, Prudente, mas tem muitos, estou mesmo, e é exaustivo, não é uma coisa que a gente faça porque quer, sei lá, arroz de live, né? Quer se promover ou coisa parecida. É porque, de certa forma, a gente sempre tem um compromisso, né? Eu dou aulas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu sou professora hoje, mas são poucas aulas, né? Bastante trabalho, mas são poucas aulas, sobra bastante tempo. Eu acho que a gente tem um compromisso dentro da universidade, nem que seja de reagir e de dar um exemplo, o exemplo do que precisa ser feito a partir do direito para evitar ou para tentar diminuir a facilidade da regressão de direitos. E isso fez com que a gente se reunisse, você é um deles, o próprio José Geraldo também, lá em 2016, para reagir contra um processo de impeachment que não observava os cânones jurídicos, a institucionalidade necessária para abreviar, né, a escolha popular através do voto, um mandato presidencial. Isso nos fez reagir, nos fez construir projetos de unidade, a própria ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, nasce nesse momento. Os outros livros de resistência internacional, o que a gente chamou de golpe de 2016, e naquele momento ninguém queria falar em golpe de 2016, o próprio Supremo tinha resistência explícita a isso, né? E assim por diante, logo em seguida a reforma trabalhista, depois o engajamento na reforma tributária, a reforma do teto de gastos, tudo que nós percebemos. Então, é verdade que os juristas, tem gente que me diz na universidade, mas você está militando muito, né? Fica difícil não reagir, eu fico me sentindo, não há outra coisa a fazer nesse momento, me parece. Também temos que dar aula, também temos que produzir teoria, mas efetivamente a teoria crítica do direito está em xeque também, né? E eu queria começar com o próprio o que eu quero trazer, e aqui com honestidade e dentro de uma... Não é uma conferência, é uma troca de ideias daquilo que vem acontecendo nos debates mais contemporâneos, mais recentes que eu tenho acompanhado. Por exemplo, o próprio Boaventura de Souza Santos, que é alguém que a gente respeita muito, que tem estado muito ativo nos debates da América Latina e do Brasil, trabalhou recentemente num debate de análise de conjuntura que passa pela teoria crítica do direito, pelo pensamento, e o limite das nossas forças aqui, o pensamento crítico e propositivo, né, que aponta as crises e tenta criar critérios, né, de superação. O Boaventura trabalha a ideia de que, bom, primeiro, a análise dele sobre conjuntura da extrema-direita mundial, ele começa dizendo, primeiro, a extrema-direita não acontece no Brasil, acontece de uma forma uma tendência mundial, né, então, em primeiro lugar. E esta tendência de forças da extrema-direita aqui é importante a gente precisar para os alunos e para que a gente possa entender do que estamos falando. A extrema-direita em oposição às regras do jogo de uma social-democracia e que ainda negocia direitos dentro de um conceito de democracia, em que, havendo tensão entre capitalismo e democracia, ao menos superficialmente, tende-se a buscar soluções jurídicas, normativas, de consensos normativos, de consensos principiológicos normativos, e que cada vez mais isso é abandonado por uma tendência de abandono completo, né, das regras do jogo democrático. Um capitalismo, né, cada vez que não faz pacto com a democracia. Seguramente vocês tiveram aula com a própria Maria José Farinhas Dulce, e ela trabalhou esse conceito com vocês aqui. Então, o que é que aconteceu? Então, essa extrema-direita que se propõe aos parlamentos, que se propõe como alternativa político-partidária, portanto, se propõe como agenda política a ser uma opção de escolha dentro da democracia, o que parece, né, uma contradição absoluta, né, toma as praças e toma as ruas. Né, a extrema-direita toma o espaço tradicional de reivindicação de direitos. Então, isso causa um problema para as lutas sociais hoje em dia, para as lutas dos movimentos de reivindicação por direitos. Então, essa situação tem causado um espanto muito grande, e principalmente agora, nas épocas de pandemia, quando a própria necessidade de contenção, né, das reuniões, etc., faz com que não possamos
nos agrupar, nos reagrupar outra vez e disputar o espaço tradicional de reivindicação por direitos, que é a rua, que são as praças, né? Então, o que acontece aqui? Se havia uma suposta ideia de que até certo ponto essa tensão capital-trabalho estava superada, diz Boaventura, com uma proposta social-democrata, né, de diferentes intensidades, aqui no Brasil seguramente de baixíssima intensidade democrática, como ele diz, né? Hoje nós temos um aumento de tensão, de escalada de tensão, capital-trabalho, porque temos um modelo capitalista que prescinde da democracia. E essa tensão, portanto, não invade mais os direitos econômicos, sociais e culturais apenas, também volta, e com muita agressividade, aos direitos civis e políticos. E, portanto, é um modelo assustador porque é incompatível com a democracia, porque não cede nada, não cede anéis, não cede nada, né? E, em alguns lugares, estamos realmente já na beira de uma guerra civil, ao caos mesmo. E muitas pessoas estão já padecendo aos milhares por conta justamente dessa incompatibilidade ou desse colapso do modelo, né, como ele vem falando. Nós cometemos muitos erros, é claro, ele vai trabalhar isso, não importa aqui, porque o que me interessa hoje, dentro do tempo estabelecido, é falar um pouquinho do sistema de justiça, que é o que eu tenho mais me dedicado, né? Mas é fato também que elementos internacionais, guerras de novo tipo, como é o caso, né, das novas guerras frias, da nova Guerra Fria, que o próprio Muniz Bandeira trabalhou num livro chamado Segunda Guerra Fria, ele também tem falado disso. A gente não pode olhar para a nossa realidade ignorando a questão efetivamente geoestratégica que vai mais além das Américas, que vai mais além da questão regional e que avança na questão econômica, que avança na questão do 5G, que avança na questão de fronteiras de novo tipo, de guerras por procuração e tudo que a gente está vendo. Então, isso efetivamente contribui para este avanço da extrema-direita, um capitalismo que é financeiro, que é tecnológico, que é militar, que não faz acordo com a democracia e que não tem nenhum tipo de limite, né? Não tem por que ter limites, porque não há oposição social atual que possa fazer retroceder, a não ser os limites do próprio capitalismo, como tem sido identificado. O próprio Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional tem recomendado, né, questões que não eram comuns, como, por exemplo, a taxação das fortunas, etc. Então, isso já mostra a necessidade, né, de contenção do capitalismo pelo próprio capitalismo, né? Mas não são soluções que partem, portanto, da tradição da organização das esquerdas, etc, etc. E tem outra questão dramática que nos faz preocupados, né? Que é a ideia de que essa ultradireita, já que não promete direitos e já que não solve a questão econômica e distributiva ou desenvolvimentista, digamos assim, duraria pouco no poder. E, no entanto, não acontece isso. De modo geral, tem se renovado mandatos da extrema-direita, de modo geral, no mundo, né? E aqui no Brasil mesmo nós temos exemplos recentíssimos, né, de cada vez mais recortes de direitos e desigualdade social e todo tipo de problema, e um apoio surpreendente a minha ideia não é fulanizar, mas há uma situação, né, de presidência de um presidente que tem agido contra, né, contra direitos, contra os direitos historicamente aí conquistado pelo povo brasileiro, né? Sem contar o próprio cometimento na nossa avaliação, que nós redigimos 2 dos pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro, né? Ele esgotou completamente o rol da lei de impeachment, não tem nenhum artigo que ele não tenha conseguido, de alguma forma e com bastante êxito, esgotar dentro da lei de crimes de responsabilidade. Então, o que temos aqui, né? Boaventura vai apontar caminhos de saída, mas aqui me interessa menos saídas e expectativas de saídas, bom, todas elas acabam resultando
bem ou mal, na mobilização social e popular, e não saídas dentro do sistema de justiça. Então, nossa profissão e o nosso espaço de ação é menos importante dentro das próprias academias e dos tribunais, etc., e mais importante que também possa aprender com as ruas e com os movimentos sociais. Isso que o direito do José Geraldo já faz há muito tempo, o direito achado na rua, né? Esse direito que deve nos instruir. Essa é a solução que o Boaventura vai trabalhar também, de novas formas, etc., mas é o que nós temos pela frente. Agora, quero trabalhar um pouquinho a questão do sistema de justiça como um estamento desses novos autoritarismos ou desse novo estado de exceção ou de medidas de exceção dentro da democracia, como tem sido trabalhado por alguns autores, e essa conversa eu faço acompanhada de uma reflexão que tem sido feita por outros professores. É o caso do Pedro Serrano, por exemplo, é o caso de alguns juristas do grupo CLAHUD, Conselho Latino-Americano de Justiça e Democracia, que é o grupo assessor jurídico do Grupo de Puebla, que tem acompanhado os casos da Bolívia, os casos do Equador, os casos do Chile, os casos da Argentina e do próprio Brasil, com relação às guerras jurídicas e ao uso do direito para fins de desestabilização política. Então, o protagonismo do sistema de justiça atual, que é algo que pode ser considerado uma novidade se comparado ao período anterior, né? Então, como é que a gente pode analisar isso, tentando fazer um brevíssimo resgate histórico, muito recortado mesmo, sem muita profundidade, mas só para a gente ter uma linha cronológica, mais ou menos, né? Então, primeira ideia de que as revoluções e a conquista dos direitos das próprias revoluções dos séculos XIX não acabaram com o autoritarismo, né? As cartas por direito, as conquistas por direitos da modernidade não acabaram com esta vocação autoritária, né, de ser acionado o arsenal da exceção, o arsenal, né, do agir estatal contrário a direitos, sempre quando necessário, né? Mas, efetivamente, no século XX, a forma de violar direitos ou a forma de excepcionar a aplicação das garantias e direitos muda de linguagem, né? E tem que mudar de linguagem no século XX, ao longo do século XX, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas tem um giro mais importante que nós vamos ver que acontece a partir dos anos 80, como tem sido identificado pelos autores que estão estudando o sistema de justiça como estamento hoje do autoritarismo e das medidas de exceção dentro da democracia, né? Então, a ideia principal de que a exceção do século XX acontece pelos agentes do Estado, né, e de certa forma, o estamento aqui é um estamento da força bruta do poder, centralizada no poder de suspender a Constituição, do poder executivo, né? E essa é a diferença que muitas vezes acontece quando se analisa esse nosso momento, quando se vai trabalhar, por exemplo, com a Gâmbia e o estado de exceção, quando se analisa o tempo da Alemanha nazista e dos autoritarismos militares nos governos latino-americanos, com o momento que nós estamos vivendo agora, que também tem militares, que também tem poder executivo, também tem poder executivo autoritário e negacionista em relação aos direitos, e também tem poder judiciário, né? Mas a fórmula modifica, principalmente a partir dos anos 80, e justamente a partir da concepção desse modelo capitalista que não encontra mais o acordo democrático, né? Cada vez mais. Um neoliberalismo que, se nos anos 60, 70, encontrava formas de negociação sindical, laboral, né, a partir das cartas de direito, hoje, cada vez mais, não faz mais acordos. Não faz mais acordos pela sua própria lógica, a lógica do sistema financeiro, a lógica, né, do exercício militar e da indústria da guerra, a lógica
das guerras e do acúmulo e da concentração tecnológica, né? Esse modelo, que gera uma imensa desigualdade social, demanda um Estado autoritário para reprimir a violência que advém desse mesmo Estado autoritário. Então, esse ciclo de retroalimentação, praticamente, que é produzido por uma hiperconcentração da riqueza e do capitalismo, né? Então, é aí que nós vemos, que nós podemos identificar no Brasil, e quando eu saí da faculdade a gente via isso, anos 90, a partir dos anos 80, a gente já vê vários traços desse modelo que vai se aprofundando cada vez mais. Mas nos anos 90, principalmente na Cúpula das Américas, quando se tenta negociar a área de livre comércio das Américas e que não se consegue estabelecer essa área de integração econômica e, portanto, não se permite que, por negociações que foram sendo travadas pelos interesses econômicos da própria região, com uma certa altivez soberana, a partir, principalmente, do final dos anos 90 e 2000, e do surgimento dos governos progressistas, de outras necessidades e formas de expansionismo econômico. Então, essa coincidência do interesse geopolítico de expandir economicamente, vinculado também a uma geopolítica mundial que faz com que os Estados Unidos tenha que competir mais além, com China, com Rússia, né, com outras formas de expansionismo, e principalmente pelo fato de não ter realizado aquilo que se planejava, que era a área de livre comércio das Américas, com forte incidência, né, e protagonismo da capacidade econômica industrial, tecnológica dos Estados Unidos sobre a região. Isso não foi possível e, de certa forma, foi o que gerou a possibilidade de autonomia da região, da Venezuela, dos estados que conseguiram, de certa forma, se libertar um pouco de uma relação, né, privilegiada com os Estados Unidos, né? Muito se falava nos anos 90 na forma imperialista, até porque vinha ainda de uma transição dos regimes militares e da participação dos Estados Unidos nesses regimes aqui de autoritarismo e de exceção aqui na América Latina de modo geral e no Brasil também. Então era comum se falar disso. E com a democracia, essa expressão, né, imperialismo e isso parece que desaparece, né? E nós temos um outro tipo de relação com as relações internacionais, né? Achando, de certa forma, confiando até certo ponto no multilateralismo e num certo equilíbrio das relações internacionais. E isso efetivamente aconteceu no Brasil também. Só que, e aí nós vamos ter uma consequência, que talvez não vai dar para aprofundar hoje, nem seria o caso, mas vocês podem enxergar claramente. Não foi possível a área de livre comércio das Américas, mas foi possível estabelecer aquilo que viria a ser paulatinamente cada vez mais aprofundado, relações de cooperação técnica em diversas áreas, né, que envolvem crimes transnacionais, a começar pelo tráfico de drogas, mas também evoluindo junto com a legislação norte-americana antiterror, né, com os eventos do terrorismo de 11 de setembro e com uma nova doutrina de segurança nacional vinculada a toda uma nova fórmula de cooperação internacional que passa pelos crimes transnacionais, do tráfico de droga à corrupção sistêmica transnacional e, portanto, colaboração que envolve também a Lava Jato, por exemplo, né, que é o exemplo mais recente que nós temos dessa ingerência interfronteiriça e, portanto, até de uma subordinação que nós temos da jurisdição brasileira. Hoje nós temos que ter soberania em tudo, na Amazônia e também no exercício soberano da jurisdição sobre os problemas que aqui temos, inclusive os problemas de corrupção, que devem ser combatidos, etc., mas dentro dos cânones e das autonomias das instituições nacionais, sem que tenhamos que abrir mão da jurisdição, né, para, né, investigar processos de corrupção nas nossas estatais, por exemplo, né? Então, vejam, nós temos aí, nos anos 80,
E não tínhamos como ver, veja, a minha tese já do ano 2000, mas eu saí da faculdade lá no final dos anos 90 e já havia, portanto, esse processo de aprofundamento e de construção dessa, que vai explodir mais tarde, né, essa ideia, né, de concentração de outras formas de exceção a partir, né, de instituições estatais, né. Então, quando nós percebemos o que acontece nos anos... antes de falar disso, né? Então, o Estado capitalista pós-democrático precisa, né, ao mesmo tempo que ele é autoritário, ele precisa ter essa capa de democracia. Então, é um Estado extremamente autoritário, mas que funciona no interior da democracia, utilizando seus conceitos, suas instituições. E aqui há uma modificação, para citar alguns autores que nós usávamos em Sevilha, né, o Norberto Bobbio, quando trabalhávamos a ideia da institucionalização dos direitos humanos do sistema onusiano, nós criticávamos, obviamente, e ele próprio foi duramente criticado quando apoiou a Primeira Guerra do Golfo, confiando nas instituições das Nações Unidas, uma guerra que não fosse uma guerra que violasse o direito internacional humanitário, etc. O próprio Bobbio vai percebendo que a violência acontece dentro dos conceitos democráticos. Ferraioli, quando também trabalha os conceitos de garantismo, a partir das constituições, aos poucos vai abandonando e vai passando por um garantismo que passa também pelas instituições de reivindicação por direitos, um garantismo que passa pela política e reivindicação de direitos, e percebendo que dentro dessa fórmula da exceção dos anos 80, 90 e seguida, nós temos não mais a suspensão de direitos e da Constituição, e sim a desconstituição desses direitos, o esvaziamento desses direitos, sejam convenções internacionais, seja a própria Constituição. A Constituição permanece, mas esvaziada de sentido. As declarações continuam existindo, mas não são aplicadas ou não são respeitadas. Nós vimos isso recentemente no Brasil, o descumprimento por parte do próprio Supremo Tribunal Federal de uma sentença, de uma decisão de órgão internacional que nós havíamos aceitado a jurisdição, portanto, né, do instrumento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos em relação ao exercício de direitos políticos do ex-presidente Lula, enquanto estava preso na Polícia Federal em Curitiba, né? Então, essa é uma grande chave de entendimento atualmente, que é o poder desconstituinte, que tem sido argumentado pelo Ferraioli e que tem feito, né, o esvaziamento de sentido da Constituição posta. Essa é uma das razões pelas quais se pode falar, e o Serrano fala muito disso, de que nós temos medidas de exceção dentro da democracia. Quer dizer, não é um estado de exceção tal qual, suspendendo direitos, suspendendo a Constituição, perseguindo juízes, destituindo partidos, né, proibindo. Não, é dentro da própria democracia, esvaziando de sentido tudo aquilo que significa direito, seja a Constituição, seja a própria reivindicação por direitos. Então, nos anos 90, e aí a gente vai vendo esse cronograma de desconstituição de direitos, a própria questão do encarceramento, né, que já nos anos 90 quadruplicou no Brasil. Então, nós notamos também a superprodução de normas restritivas de liberdade e uma tendência ao superencarceramento, parecido com o modelo norte-americano que agora cada vez mais se tenta aplicar no Brasil esse modelo, mas no Brasil também houve a questão do superencarceramento. As privatizações, o governo Fernando Henrique Cardoso, e as reformas aceitas pelo judiciário nos anos 90 em diante, né, evoluindo para processos de judicialização da política na restrição de direito, não os processos de judicialização da política no sentido, né, de garantia de direitos, mas cada vez mais de politização da justiça e restrição e perseguição por parte do próprio Poder Judiciário. E o principal modelo, o modelo de referência, foi o mensalão no Brasil,
O mensalão ali se ensaiou muitas das coisas que vêm a ser aplicadas depois. Medidas de exceção, né, de interrupção do regime democrático ou de restrição de direitos ou processos penais esvaziados de garantias como mecanismos políticos de perseguição. Então, ou formas de interrupção do regime democrático, e nós vimos o principal deles aqui no Brasil, no Brasil nós tivemos o impeachment sem crime de responsabilidade, né, com judiciário, mídia, elites nacionais organizadas, né, e o Supremo. Nosso livro que nós escrevemos, Resistência ao Golpe, 2016, em junho de 2016, nós escrevemos, portanto, na constância ainda do processo do impeachment, quase todo ele, com 100 artigos e 100 autores, se dedica, de certa forma, ao comportamento da Suprema Corte Brasileira durante o processo de impeachment, e, portanto, a conivência e, portanto, o acompanhamento que autorizou essas medidas de exceção que interromperam o regime democrático no Brasil naquele momento. E, ao mesmo tempo, né, processos penais esvaziados de garantias, né, como mecanismos políticos de perseguição. Isso já acontece e aqui por isso eu marquei a questão do encarceramento contra os jovens negros, né, a população brasileira, de forma geral, isso vem acontecendo com os negros, né? De modo geral, o superencarceramento tem cor, né, e tem até uma questão ligada à juventude, enfim. Então, isso já vem acontecendo e, de certa forma, não foi tratado como deveria ter sido durante os governos Lula e Dilma. Isso ficou realmente algo que agora são reivindicado com força, né, a questão do racismo estrutural, por conta dessa incompletude, dessa falta, né, de atenção com essa questão estrutural no Brasil. Mas também, e cada vez mais, né, como um instrumento estratégico, que não tem uma vocação meramente elitista, que tem uma vocação regional. Então, aqui é importante que nós façamos uma distinção entre esses processos penais esvaziados de garantias, né, como mecanismos políticos de perseguição e, portanto, de encarceramento e, portanto, de seleção, né, dos privilegiados e da exclusão no Brasil, mas também essa outra forma, né, mais agressiva e mais conectada a esse momento da história que decorre efetivamente, né, de uma perseguição a sujeitos, líderes, partidos e movimentos que estão vinculados, né, à reivindicação por direitos nesta quadra da história, né, ligados, portanto, a uma necessidade, né, de avanço da extrema-direita do país. Então, quando nós estudamos o recente processo do Brasil, e aí a frustração muito grande, porque, de certa forma, tudo que foi construído, inclusive no pensamento crítico, não foi capaz de identificar os riscos que estávamos correndo durante os governos Lula e Dilma, né, durante esse processo de ascensão por direitos, e que, de certa forma, todos nós, isso é uma questão que está colocada, né, descuidamos um pouco, né, o protagonismo do sistema de justiça que capitaneia através, né, de uma confiança muito grande do juiz, na mídia, né, na polícia, no sistema de investigação, né, um estamento tão populista quanto foi outrora, né, a ideia, né, de uma ordem, de uma lisura, de uma pureza, de uma superioridade, uma moralidade do regime militar. Hoje é o juiz, hoje é o sistema de justiça que ocupa esse lugar. Pelo menos em parte, isso explica, de certa forma, esse aprisionamento que nós estamos ligados à questão do sistema de justiça como agente principal dessa operação que envolve um argumento de grande apelo popular, né, que é o elemento da corrupção. Né, o apoio popular às medidas de exceção decorrem do apoio popular à necessidade, de qualquer forma, mesmo que signifique suspender garantias e direitos ou não observar garantias e direitos,
a questão da corrupção acaba gerando esse elemento que, de certa forma, se aproxima dessa vontade própria dos fascismos, né? Dos governos dos momentos de exceção em outra época histórica, dos neofascismos nesse caso. Né? Os criminalistas vão falar também, a gente vai falar um pouquinho da questão do lawfare, pelos seus elementos internos, mas os criminalistas têm falado numa coisa, principalmente, de novo, eu cito o Pedro Serrano, que tem estudado o pensamento o pensamento do Bauman, e falando do estado de exceção e falando da hipernomia, não da anomia, né, ou da suspeição da norma, da Constituição, mas da hipernomia, quer dizer, mais de 1 bilhão de normas relacionadas ao processo penal, ao direito penal, que são aplicadas e fazem com que a exceção possa ser aplicada, a exceção não pela falta da norma, mas pelo excesso de normas que justificam, portanto, a aplicação da exceção e da suspeição das garantias, né? Então, esse poder desconstituinte, nesse caso, não acontece pela suspeição da norma ou pela exclusão da norma, nem pelo esvaziamento, mas pela aplicação de um conjunto de normas que aí, provavelmente, quando o Pedro Serrano terminar o estudo dele, ele vai chamar de liquidez, né, jurídica, porque ele está trabalhando com Bauman e Zygmunt Bauman, e a questão da liquidez também presente na democracia, nessa democracia pós-moderna, né, ou da modernidade líquida, que ele trabalha a partir dos seus livros e dos seus conceitos. Nesse ponto, nós temos uma impotência muito grande em relação aos discursos que reivindicam a questão da inocência, por exemplo, da inocência, da presunção de inocência e do discurso das garantias, que se torna vazio, né? E esse esvaziamento conta com um silêncio, que é um silêncio complicado, conta com silêncio, de certa forma, das faculdades de direito, que estão percebendo que as normas que não estão sendo aplicadas, que a Constituição está esvaziada de sentido, e que a exceção avança contra os políticos, mas também avança como cultura, avança quando um professor fala alguma coisa, avança quando um jornalista diz alguma coisa, avança no sentido da judicialização, né, que, de certa forma, gera a inação do sujeito, né? Então, esse temor, esse medo, que é um medo também baumaniano, um medo difuso, um medo líquido, né? Que não se sabe bem de onde vem, e que, de certa forma, faz com que a maioria das pessoas no campo do direito estejam também em silêncio. O Serrano fala em um medo que se compara, mal comparando, mas aos campos de concentração, que, de certa forma, havia um silêncio de que, se ninguém reagir, se eu ficar em silêncio, de certa forma, eu posso escapar. Porque era, de certa forma, uma ideia parecida com o que acontece hoje com sistemas de judicialização, quer dizer, está pegando um aqui, outro ali, mas que, se eu ficar em silêncio, isso não vai chegar a mim. A exceção chega a todo mundo. Então, esse é o problema do modelo excepcional que hoje atinge, de forma geral, a sociedade. Esse poder destituinte não chegou ao seu ápice e vai cada vez mais alcançando, reprimindo toda a reivindicação por direitos. Chegará a todos nós se nada for feito, né? Se não se puder dotar a Constituição de um sentido, de luta por direitos e de reivindicação por direitos. Eu não sei se eu ainda tenho tempo, deixa eu olhar aqui, 40 minutos, né? Eu já esgotei. Eu só queria mencionar rapidamente, antes de fechar e passar a palavra para o professor José Geraldo, que esse lawfare que nós estamos trabalhando e identificando de pouco a pouco, porque isso não estava claro de modo geral, ele tem atingido também outros países da América Latina, né? E uma das pessoas que mais perfeitamente definiu
isso do ponto de vista, o lawfare, a guerra jurídica, do ponto de vista dos povos latino-americanos e como fenômeno, foi o próprio Papa Francisco, que entendeu, né, o uso do sistema de justiça aliado à questão dos monopólios midiáticos, né, e do capitalismo financeiro global e também, obviamente, de uma estratégia regional, né? Quando nós fomos ao Vaticano, ele enxergava isso perfeitamente, né? Perfeitamente. E não tem como não enxergar, porque o próprio conceito de lawfare, do uso do direito para fins políticos, né, não quer dizer o uso instrumental do direito somente, é um uso estratégico militar, e que está efetivamente associado a estratégias regionais, que utiliza a legitimidade da lei, dos atores do sistema de justiça para perseguir opositores por meios judiciais. Isso a gente viu. Zelaya, até certo ponto, o Lugo, no Paraguai, a Cristina Fernandes de Kirchner, na Argentina, que só não foi presa por uma decisão do parlamento, porque se dependesse do poder judiciário, na forma como foi aplicado o direito, ela teria sido aprisionada também. Rafael Correa, que está praticamente banido e proscrito, né, e os integrantes do movimento da Revolução Cidadã. O caso do Equador é muito interessante, porque é um lawfare que já migrou para a questão do bloqueio político, né? Evo Morales, sem dúvida nenhuma, a questão do Evo, que não pôde nem ser candidato a senador por regras hipernormativas, claramente, no Equador também isso aconteceu. No Chile, hoje, nós temos exemplo, e o caso mais completo, que foi o caso do ex-presidente Lula, aqui no Brasil, né? Então, é importante, eu não vou me estender, porque eu quero ouvir o professor José Geraldo, mas é importante associar essa estratégia, seria completamente, vamos dizer, seria uma grande ilusão não considerar o lawfare que nos acometeu, que nos acomete até hoje, do ponto de vista estratégico, que fez o bloqueio político do impeachment e o bloqueio político subsequente, que foi o das eleições de 2018, desassociados de uma estratégia regional e conectadas às extremas direitas do mundo e dessa hiperconcentração capitalista. É necessário, para que o capitalismo se realize sem limites, um Estado autoritário, e esse Estado autoritário precisa ter essa roupagem constitucional, essa roupagem democrática. E é por isso que o estamento do sistema de justiça ocupa esse lugar tão perfeitamente. Por isso que nós não podemos esperar mais desta fórmula de Estado, né, que afetou, de certa forma, afetou completamente a relação entre poderes, né, o balanço entre poderes, a autolimitação de poderes, e, portanto, precisamos rever, né, entre as missões, né, utópicas de futuro, rever o modelo de Estado e, principalmente, o modelo do sistema de justiça, completamente desassociado, desconectado das lutas por direitos. Então, a princípio, era o que eu gostaria de dizer. Percebam que muito associadas a análises ainda muito provisórias do que as ansiedades que temos feito, tentando buscar, de certa forma, soluções no calor ainda dos acontecimentos. Obrigada. Eu penso que eu já entro direto, porque a mediação ficou na ribalta agora. E o faço com muita alegria, múltipla, por vários aspectos, né? Primeiro, o poder estar nesse Congresso de Direitos Humanos do SESUSC, retornando a uma experiência de poucos anos num congresso anterior, quando aí, e Vera tem razão, não foi só participar de uma rica interlocução, mas ter o reencontro, né? Ter o momento de refazimento das nossas energias, na percepção de que nessas eventualidades não caminhamos sós, estamos em conjunto, estamos articulados, estamos compartilhando e nos fortalecendo na cooperação
e na solidariedade, né? Então, há pouco, em 2014, estávamos aí no SESUSC, num congresso como este, e o sentimento que agora me acode é o mesmo que naquela altura me permitiu vários reencontros, entre eles Maria José Farinhas Dulce, que abriu esse colóquio, e o Paulo Abrão, que também abria aquele colóquio, e que estiveram agora há pouco abrindo esse encontro de 2020. Então, essa é uma das razões de alegria, de júbilo, né? A outra, é claro, é retornar ao SESUSC, como Prudente lembrava no início, uma instituição que surge com vocação e com compromisso, nesses 20 anos, confirmando as promessas originais, sou testemunha disso. Na época, integrava a Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal do OAB, fui o relator da proposta e duramente pude aquilatar no debate com os formuladores o corpo de professores e os mantenedores, que também eram professores, né? Apresentando uma proposta que, ainda hoje, com as vicissitudes da condição funcional de implementar o projeto político-pedagógico, se mantém fiel e comprometida com aquilo que era a proposta original. E esse congresso é prova disso, né? Numa conjuntura de extrema vulgaridade e redução de condição significativa do exercício funcional da própria política, da grande política, né? Nós vemos as autoridades se porem ao nível do rodapé da história, mas os direitos humanos são retomados como esse elemento que Carol agora indicava, né, de promessa utópica, de reserva utópica, de capacidade de nos mobilizar e nos projetar para o adiante, né, nos dar compromisso de sair desse presente tormentoso, mas com um horizonte de sentido para afrontar um futuro com esperança, com possibilidade de reconstrução, de reumanização das nossas relações, né? Esse é um outro motivo de júbilo, né? E aí volto não só com essa sensação de estar entre meus pares, mas de ser propriamente um desses pares, porque, como lembrava Prudente agora, né, foi nesse congresso de 2014 que recebi o honoris causa da instituição, né, e agora sou integrante de sua congregação, né, com o maior orgulho e com a maior satisfação. Também volto, né, num momento em que tenho que prestar, né, condolências solidárias ao querido Edmundo Arruda, né, que nessa semana vivenciou a perda subjetiva, né, aquela dimensão, né, da conjuntura que a gente vive, que em geral é apresentada de forma estatística, são centenas, milhares, são tragédias apresentadas como manchetes dos blogs, dos jornais, das redes, né? E Edmundo sofreu a perda subjetiva, né? Seu pai, que faleceu, queria também hipotecar minha solidariedade condolente, mas sabendo que ele carrega, né, e levará adiante a dimensão afetuosa, porque, como a gente sabe, né, os pais não morrem a não ser quando a gente morre, porque eles continuam no nosso coração, no nosso sentimento, né? Ainda tem uma outra razão, é estar aqui sob a companhia da Caroline Proner. Ultimamente eu tenho estado sob a coordenação dela em alguns desses eventos, né? O que me dá muita alegria ser dirigido pela sua lucidez, a sua inteligência, o seu modo altivo de confrontar as adversidades e não esmorecer, caminhar em direção às transformações, né? Exercitar a esperança, esperançar, isso é Paulo Freire, né? E aqui ao lado, compartilhando, né, dialogando com todos os participantes do Congresso, os que nos assistem
e os que conosco o ajudaram a construir, né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui com a Caroline, né? E para não me reduzir na importância na mesa, vou tomar um caminho complementar ao que ela trabalhou, fazendo a leitura do institucional e da esfera pública esvaziada pela redução da possibilidade da política transformadora, né? Mostrando como o sistema se ajusta a esses objetivos de construir um projeto que é um projeto de inclusão reduzida, porque são muitos poucos, são os poucos que se locupletam com a acumulação e com o sofrimento dos muitos, né? O presidente da Amazon recebeu 13 bilhões de dólares no único dia, se valendo das injunções desse mercado que se locupleta com o sofrimento e com a dor, né? E os milhares que ficam excluídos, em nome dos quais nós exercitamos a nossa solidariedade, né? Então, enquanto ela examinou o sistema, construiu a leitura crítica da funcionalização do institucional para considerar o esvaziamento deliberado para substituir como um projeto político de elite acumuladora o esvaziamento do projeto de sociedade do histórico que afirma a emergência do humano e das condições de sociabilidade enriquecidas na solidariedade, ou como diz o Papa agora, na fraternidade, né? Que só se realiza como dimensão sublime da política para assegurar teto, terra e trabalho, né? E vou tentar recuperar um pouco de minha parte para não me sentir diminuído na argumentação, o caminho da discussão dos direitos humanos como uma exigência de substantividade da conjuntura que a gente vive para, com isso, disputar o futuro e aquilo que é a possibilidade de continuidade da civilização. Aliás, numa dessas lives recentes, uma que entretive com o professor Boaventura de Souza Santos, não uma anterior, que Caroline nos coordenou a ambos, né? Mas numa mais recente, sobre os impasses da civilização e as novas formas de controle dos sentidos, há uma pergunta do querido Rubens Casara sobre o que esse tempo presente e essa experiência que a gente vivencia no político e no econômico permitiria levar para o futuro. O Boaventura sugeriu que muito pouco, mas algo que era realmente uma possibilidade era levar a dimensão realizadora do civilizatório formulado pela universalidade dos direitos humanos. Claro que ele sabe que, ao propor isso, ao apostar nisso, ele está retirando, né, todas as reduções que vivenciamos do ponto de vista do idealizável ou do particularizável que essa categoria tem ao longo da sua construção ocidental, demarcatória, né, de um paradigma de civilização, né? Que as formas educadoras não desmobilizam. Por exemplo, imaginar que quando os franceses disseram Declaração dos Direitos do Homem, estivesse ali no universal masculino toda a espécie. Olympe de Gouges sabe que não. Olympe de Gouges sabe que, por ali falar do patrimonialismo, do patriarcalismo, de uma burguesia emergente, o feminino não era nem assinalado. E, por isso, ao reivindicar uma declaração dos direitos da mulher, equivalente à dos direitos do homem, pagou o preço da decapitação. Porque, dizia o Libelo, não era casta, não era virtuosa, não era do lar.
né? Então, sabemos que o gênero expandido é um artifício da semântica, não é uma expressão da realidade que iguala. Assim como não salva Bobbio, né, que falava da Declaração Universal dos Direitos do Homem ou dos Direitos Humanos, consciente da sua opção normativista, positivista, de que não incidia em nenhuma metafísica e, portanto, esse universal podia expressar um consenso, ainda que não fosse uma absolutização de valores, né? Sabemos disso. A Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia não assinaram a declaração. E não assinaram não porque recusassem as liberdades elementares que ela proclamava no liberalismo ainda individualista. É porque ela não incluía as liberdades alimentares, que as lutas dos camponeses e dos trabalhadores nas revoluções de 17, lá na formação da União Soviética, ou aqui no México, né, trazendo o social para o constitucional, né, já indicava. Né? Então, esses álibis não disfarçam o fato de que, não obstante essa concepção das formas ou semânticas ou conceituais, que são, às vezes, ilusões despistadoras, né? Essa proposta, esse projeto não seja civilizatório e não contribua para que, como diz Ailton Krenak, adiando o fim do mundo, a gente possa ir para o futuro com a mediação dos direitos humanos, não para salvar a nossa humanidade, diz Ailton, de nós, os indígenas, mas para salvar de todos, na linha de que o humano é um compartilhamento. Então, eu queria voltar um pouco a esse ponto, né, contra Bobbio, né, dizendo assim, contra ele, de que não basta renunciar à filosofia para politizar a construção dos direitos humanos, né? É preciso permanecer filosofando à luz das subjetividades transformadoras para que nós não percamos a dimensão utópica que acumulamos nas nossas reservas históricas de luta por dignidade e por cidadania e por direitos, né? Defendendo a humanidade que é o nosso lugar nativo, o lugar onde nós nos realizamos e nos potencializamos. Então, filosofar é também um pouco necessário ainda, embora a luta do dia a dia nos imponha, não é, passarmos mais tempo nas trincheiras do que no lugar estratégico, onde a gente desenha projetos de sociedade. Né? Claro, desde que a gente não perca os vínculos entre o pensar e o agir, não é isso? Por isso que se trabalhou na virada do século as exigências de uma filosofia da praxis, né? Não basta contemplar, não basta representar nas nossas concepções as formas de pensar o social e o político, é preciso agir para transformar, a partir do social e da política, o sentido da história. Né? E aí, neste caso, a mediação orientadora, que permite o salto da história para a política, é aquela que se inscreve na luta concreta pela realização dos direitos humanos. Então, eu queria voltar um pouco a esse ponto, consciente, por conseguinte, né, de que a história dos direitos humanos não é a história das declarações dos direitos humanos, né? Não é a história dos monumentos. A gente viu recentemente, ao contrário, que nas lutas sociais os monumentos têm sido retirados dos seus pedestais, né? E nos Estados Unidos e na Europa, as estátuas foram derrubadas e afogadas
no Tamisa, no Potomac, e ali onde se representava simbolicamente até os escravocratas, alguns até bem intencionados, né, que escreveram tratados sobre direitos humanos, mas que viviam economicamente dos resultados do trabalho escravo, né? Locke, por exemplo, né, que escreveu as primeiras enunciações da teoria política dos direitos humanos, mas que vivia dos rendimentos de suas ações do mercado escravocrata, né? Diferente do nosso Joaquim Nabuco, né, que, apesar de originado das oligarquias, né, açucareiras, né, foi o primeiro brasileiro a se inscrever numa ONG de emancipação, a Anti-Slavery, e pensar o abolicionismo. Isso não quer dizer que nós o façamos um símbolo pleno daquilo que é a representação protagonista dessas lutas. Ele é respeitado, mas na nossa universidade agora acabamos de mudar o nome do nosso auditório histórico Joaquim Nabuco para Esperança Garcia. Claro, ali na UNB hoje a força dos estudantes cotistas contribui muito para mudar o simbólico das declarações, dos monumentos, dos bustos, não é isso? E trazer a discussão histórica para as lutas concretas, as lutas emancipatórias, o modo como, no processo político, se constrói a condição da dignidade, da justiça e dos direitos, né? Então, eu queria que, nessa discussão, pensar substantivamente os direitos humanos fosse pensar um pouco esse percurso humanizador da nossa experiência histórica. Hegel dizia que nós não nascemos pessoas humanas, que a condição biológica original não nos designava. A biologia não é o elemento que nos constitui. Para ele, o humano era uma experiência na história. Nós nos tornamos humanos, ele dizia. E depois, Simone de Beauvoir, hegelianamente, vai dizer, em relação às lutas feministas, que nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Quer dizer, a condição humanizadora não é um dado, é um construído. Não é uma origem, é um destino. E, por conseguinte, não é uma condição, é um processo. E operar na mediação para acentuar essas transformações tem sido a designação a partir das quais o pensar como praxis a condição filosófica do reconhecimento dos direitos humanos é compreender esses processos. Na nossa história, por exemplo, conhecer os processos a partir dos quais, né, mais recentemente, e sob o drama tão alienador que o capitalismo promoveu, não que isso seja uma novidade. Aristóteles, lá atrás, na política, ao dizer que o homem é um animal político, um zoom politikon, afirmava que isso era uma experiência que ele realizava no significado ativo que ele tinha na polis. Porque aqueles que não tinham a atuação, vamos dizer, significativa no exercício da polis, não eram propriamente humanos. Assim, por exemplo, lá na política, enquanto ele designa o homem como um animal político, ele, na mesma medida, designa o escravo como uma ferramenta falante. Que depois Cícero vai repetir em Roma, dizendo que servus persona non habet. O escravo não é pessoa humana, né? Então, essa condição de substantividade, por exemplo, que não é uma novidade, está no percurso das lutas históricas por emancipação. É novidade quando o capitalismo faz disso uma política e produz o não humano,
produz o não humano. Por isso que, no nosso contexto, a partir do qual aqui e agora nós nos reunimos, por trás dessas leituras do sistema e da apropriação das estratégias funcionais, políticas ou jurídicas, do aparato para fazer a mediação da leitura desses processos de emancipação, né? Nós não podemos perder de vista, como Caroline lembrou, dois fundamentos. A nossa experiência colonial e decolonial, que representa o fato de que, ainda que tenhamos nos descolonizado como formas econômico-políticas e sociais, a decolonialidade ainda atua em nós, e por isso, em nós, a experiência do humanizar-se ainda é uma questão, é um problema, né? Porque ela produziu a alienação do humano na escravidão, na redução da condição subjetiva ativa do feminino, nas formas, por exemplo, que os decolonialistas nossos aqui na América, Quijano, Rinquelammert, Mignolo, lembram, e falando, né, das suas repercussões nas estruturas do ser, do sentido, existir, e que apontam para uma exigência de confrontar nas nossas afirmações da humanidade que nós construímos com a política o enfrentamento às suas consequências mais diretas e mais registráveis. O patrimonialismo, o racismo, o patriarcalismo, o capitalismo. Todas essas formas alienadoras, excludentes, redutoras do humano, que precisamos construir para nos afirmarmos como subjetividades emancipadas, titulares de direitos e de dignidade, né? Que é a nossa experiência histórica, tão bem documentada só entre nós. Me referi aos estudiosos da sociologia decolonial, mas entre nós, os estudiosos da formação econômico, política, cultural, jurídica brasileira. Gilberto Freire, o Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, José Murilo de Carvalho, Victor Nunes Leal, né? Falando, né, dessas demissões da dignidade, da subjetividade, inclusive jurídica, que limita a possibilidade da construção de uma cultura de direito e de direitos humanos, porque as mediações históricas desses processos se deu pelo favor, pelo clientelismo, pelo coronelismo, pelo nepotismo, que ainda ontem se reafirmou na designação do novo membro do Conselho Nacional de Justiça, que não é nem só nepotismo, é um filhotismo, né? Afastando candidaturas que vinham do social, femininas, e que se colavam na luta por reconhecimento das dignidades emancipáveis, né? Então, esse é um aspecto que eu acho que está na base da chave de leitura das condições de, Caroline disse, desconstitucionalização, desdemocratização, destituição do político na construção do social e dos projetos de sociedade. E por isso eu acho que também nós não podemos pensar no Brasil em condições que expliquem, e Carol lembrou isso também, né, sem recolocar a agenda da construção do social pela luta pela democracia, né? E, portanto, estudar com detalhes, sem tergiversação, todas essas formas perversas que, no nosso espaço político, essas alianças, né, de característica antidemocrática e antipovo vêm se constituindo
nesse momento que estamos vivendo, e que eu confronto com muito otimismo, porque penso que isso é a experiência do democrático. Nós não fazemos a história como queremos, fazemos até sem saber como fazemos, mas fazemos na medida em que construímos possibilidades e projetos para dar sentido a ela. E, portanto, essas condições apelam para a mobilização das reservas utópicas que acumulamos nas lutas históricas pela emancipação dos sujeitos com os quais nós nos associamos para construir propostas dignas de sociedade, né? Então, pondo a questão nestes termos, eu queria aqui fazer uma consideração apoiada, né, numa interlocução que tanto eu quanto Carol Proner carregamos com muita dignidade, que é a nossa convivência com esta genialidade que foi encarnada na atuação acadêmica e militante do professor Joaquim Herrera Flores, né? Que eu ainda conheci um pouquinho antes, Carol, lá em La Rábida, na experiência da Universidade da Andalucia, no curso internacional de Direitos Humanos, né? Curiosamente, ali, né, onde estava instalado o Monastério de La Rábida, no qual Colombo organizou a sua própria expedição, né? E ali onde, no estuário, em Palos de la Fronteira, né? Armou as caravelas, né? E até hoje, ali está instalado o Museu das Caravelas, né? Que a gente visita quando vai ali, Huelva, né? Pertinho de onde você reina, que é Sevilha. Eu, por exemplo, me deparar com o que mais me impressionou lá, ver os livros que Colombo lia na estante, né, que a gente fala do aventureiro, né, do homem de impulsos, né, capaz de o empreendedor, né, e aí ver que ele lia tudo que tinha no seu tempo. Lá na estante estão os livros de Aristóteles, mas também estão os livros de Avicenas, de Averroes, o encontro das civilizações, né? E a possibilidade de se projetar para empreendimentos num mundo novo, atravessar aquilo que o Luiz Alberto Vará chamaria de o território de dragões, né? Que era o desconhecido, e descobrir coisas novas. Então, a questão que eu coloco aqui ao final sabemos que assim é o roteiro conceitual, né? Os direitos humanos não são as declarações, os direitos humanos são os processos, são as lutas concretas, são o percurso humanizador, né? Mas como é que essa dimensão se concretiza? Como é que o pensamento toma forma na ação? Como é que a gente pode ter a satisfação que o jovem Aquiles teve ao perguntar ao seu preceptor Fênix qual o significado da educação que o atormentava e receber a resposta imemorial? Para que você aprenda a dizer palavras bonitas, mas também para que você haja no mundo, se ponha no mundo em condições de transformá-lo em direção à justiça, né? Então, eu aqui, Carol, não sei se você tem, mas eu tive a chance em duas ocasiões, uma de como membro da comissão de temário da Conferência da Ordem dos Advogados, inserir o nome do Herrera Flores como o conferencista estrangeiro eu não me lembro se foi a 15ª ou qual conferência, está nos anais, em que ele enuncia esses termos, uma conferência, de certo modo, dramática para nós, porque ele veio, fez a bela conferência, impressionou o auditório, foi aí para o Sezuski,
e aí teve o primeiro anúncio da patologia que o levou de nós, não é isso? Levou fisicamente, porque ele está aqui conosco, né? Está aqui patrono do Congresso, está aqui com um discipulado que o honra, né? Aqui em Brasília a gente mantém uma convivência forte com o Davi Sanches Rubio, que foi lá seu principal assistente em La Rábida, né? E acho que é de uma fidelidade ao pensamento de Herrera ainda muito grande, né? Hoje ele está na Olavide e também na Universidade de Sevilha, mas é nosso parceiro aqui na UNB, no programa de Direitos Humanos e Cidadania, que você precisa vir aqui algum dia para falar para a gente. Você não pode ficar nesse pedestal distante, só em live, você tem que estar entre nós. Vamos esperar essa pandemia passar para você vir aqui entre nós e percorrer caminhos que o seu Chico já fez, porque alguns anos atrás, vindo a Brasília, ele foi cantar com Pablo Milanês em Ceilândia. Pergunta a ele. Foi cantar com Pablo Milanês em Ceilândia. E fizeram um dueto belíssimo. Como é o nome daquela música? Iolanda. Cantaram Iolanda, imagine. Bom, mas a outra oportunidade foi naquele Observatório da Constituição e da Democracia que nós criamos aqui durante algum tempo. Em 2008, eu tive a oportunidade, eu pessoalmente, né, de fazer uma entrevista com o Joaquim sobre a reinvenção dos direitos humanos. Acho que foi a última entrevista escrita dele, pelo menos no Brasil, né, que nós publicamos nesse número do Observatório, graças à tradução que a juíza Luciana Kaplan fez, foi uma aluna dele. E aí eu fiz duas perguntas a ele, Carol. O senhor tem proposto em sua docência e em seus escritos uma clara atitude de reinvenção dos direitos humanos. Quais são essas novas perspectivas e como, a partir delas, o direito se relaciona com processos institucionais e sociais que levem à abertura e consolidação de espaços de luta pela dignidade humana? Pretensão, pedi a ele um manual de uso, não é isso? Olha a resposta dele, Carol. Creio que, ao falar em direitos humanos, devemos ser conscientes de uma série de fatos históricos e sociais. Celebramos em 2008 os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também os 42 anos de sua ruptura em dois pactos internacionais, 1966, o de direitos civis e políticos e o de direitos sociais, econômicos e culturais. Se a estrutura da declaração era unitária, que razões fundamentaram e, o que é mais importante, seguem fundamentando a visão dualista dos direitos? Se lermos com atenção os informes de desenvolvimento humano que anualmente são publicados pelas Nações Unidas, observamos que, a cada ano que passa, aumenta o abismo entre ricos e pobres, e que não há modo de conter a pobreza e a mortalidade por fome nos países empobrecidos pelas políticas coloniais e globais do modo de acumulação capitalista. E, por fim, se acessamos o último informe da Anistia Internacional, no qual, de um modo direto, são questionados os avanços em direitos civis e políticos no mundo depois de 6 décadas da assinatura da Declaração, se fazemos essas leituras, creio que todos e todas perceberemos a necessidade de reinventar os direitos humanos, desde uma perspectiva mais atenta ao que está ocorrendo em nosso ao redor. Creio sinceramente que chegou o momento de redefinir uma categoria tão importante para compreender os desafios com os quais se depara a humanidade em início do século XXI. Nesse sentido, nós definimos os direitos humanos como processos de luta pela dignidade, ou seja, o conjunto de práticas sociais, institucionais, econômicas, políticas e culturais
levadas a cabo pelos movimentos e grupos sociais em sua luta por um acesso igualitário e não hierarquizado a priori aos bens que fazem digna a vida que vivemos. Como você indicou como horizonte de sentido para reinstitucionalizar uma democracia e uma jurisdição que se sintonize com esse percurso do humano que se emancipa continuamente. Aí eu fiz uma segunda pergunta a ele, Carol. O senhor tem dito que os direitos humanos não podem existir num mundo ideal, naturalizado, mas que eles devem ser postos em prática por meio de uma ação social de construção da realidade. Isso significa que os direitos humanos não podem ser entendidos separadamente do político? A gente já aprendeu aquela dimensão contra aquela visão escalonada do Bobbio, que empobrece até o que Marshall havia sugerido das gerações, não é isso? Viena já mostrou que a integralidade, a indivisibilidade, né? E olha o que o Joaquim responde. Do mesmo modo que não podemos separar os direitos sociais, econômicos e culturais dos direitos civis e políticos, tampouco devemos entender os direitos à margem das condições políticas e institucionais que sirvam para a sua efetiva implementação e garantia. Para nós, é muito importante reivindicar a interconexão entre a igualdade e a liberdade. Sem condições materiais de exercício, será completamente impossível colocar em prática a liberdade. Mas, ao mesmo tempo, sem condições políticas e institucionais comprometidas com uma concepção positiva da liberdade, a consecução da igualdade se afasta como o horizonte. Cada vez que nos aproximamos dela, mais dificuldades encontramos para a sua realização fática. Liberdade e igualdade são as duas caras da mesma moeda. Daí a importância de uma consideração política dos direitos que se afaste de visões essencialistas sobre eles. Os direitos não são produtos de essências, são resultado de lutas sociais pela dignidade. Lutas que vão dirigidas ao empoderamento dos seres humanos, aumentando sua potência de atuar e de reagir diante de seus entornos e relações. Se o político é entendido como algo separado da decisão ética de fortalecimento das capacidades e potencialidades humanas, converte-se em puro autoritarismo ou em mera legitimação da ordem hegemônica. Os direitos humanos requerem, pois, o político para a sua efetiva implementação e para não ficarem em meros ideais abstratos. E também o político requer a interação com os direitos para não abandonar sua natureza de construção de condições para garantir o desdobramento e apropriação das capacidades humanas. Quer dizer, Herrera confirma aquilo que estamos sustentando, você, eu, vários de nós, cada vez mais, muitos de nós, na linha de que os direitos não são quantidades, são relações. Não são artefatos estocáveis em prateleiras normativas, são a expressão de um humano que se emancipa, que se realiza. Por isso, diferentemente do que disse um estulto essa semana, querendo convocar uma nova constituinte, não há jamais direitos demais, porque os direitos são projeções do emancipar-se, do humanizar-se. E por isso que a democracia é essa dimensão tão rica do ainda mais, porque a própria Constituição brasileira, e é isso que ofende essa gente, ela nos assinala que todo aquele elenco que ela constrói não exclui outros direitos que derivem da sua própria natureza, que não são os do elenco, são os que se inventam, por isso a invenção dos direitos humanos, né? Que derivem dos princípios ou dos tratados, como você tão bem estuda no seu conceito e no seu contexto de leitura internacionalizada dos direitos humanos, né?
que eu acho que é um pouco isso que nós fazemos no Direito Achado na Rua, sabendo que isso não é tarefa de um, de dois, porque ninguém se emancipa sozinho, né? Nós nos emancipamos em conjunto, e que são as lutas históricas por essas experiências que superam as opressões, superam as expoliações, que vão nos conduzir a um futuro definido pela dignidade desse humano emancipado, né? Que é o legado, diria o Boaventura de Souza Santos, né? Que a civilização projeta para o futuro que temos que disputar, porque o futuro não é um destino escrito numa pretensão de um novo reatualizado como um normal reposto. É algo que a gente tem que disputar como projeto. E eu fico muito feliz, Caroline Proner e pessoal aí do SESUSC, Maurício, Prudente, de poder estar juntos nesse empenho e escrever aqui hoje, nesse congresso, mais um capítulo nessa luta, né? E nos sentirmos fortalecidos, porque não estamos sós. E sabemos que temos bons equipamentos, como um Colombo lá em Palos de la Fronteira, né, que arma a expedição, porque sabe a que porto se destina, sabe que o futuro se abre e a gente pode disputá-lo e pode construí-lo se tivermos projeto de sociedade. E o teremos tanto mais quanto o experimento que realizamos do nosso Humanizar-se oriente a nossa condição de buscar esse porto no futuro, né, pela cultura exercitada, né, diria Herrera Flores, né, reinventada dos direitos humanos. Então, muito obrigado. É isso, Maurício. É isso, Caroline Proner. Muito obrigado, professor. Carol, sinta-se à vontade, e alguma consideração final, nós temos mais alguns minutos, fique bem à vontade, por favor. Obrigada, Maurício. Apenas me emocionei muito de ver o professor José Geraldo, através dele, trazer o Joaquim Herrera Flores para com a gente também fechar esse belíssimo congresso. Lembrei, José Geraldo, você me emocionou muitas vezes, mas das paixões alegres que ele falava no Nome do Riso. Eu não sei se você conhece esse livro, que eu vou fazer chegar a você tanto a versão primeira quanto a segunda versão, que ainda não foi publicada, está em espanhol. E é eu uma queria joia também aquele que você organizou, como é, Naí, aquele livro de homenagem a ele, que esse livro está esgotadíssimo. E tem um artigo inédito dele, quer dizer, póstumo, e agora este livro que nosso grupo ainda não conseguiu se organizar para fazer a publicação, que é O Nome do Riso, na segunda edição, que contempla mais um capítulo inédito, quer dizer, nós conhecemos para consumo interno e usamos nas aulas, mas não foi publicado ainda. E ele fala: devemos encontrar novas formas de nutrir sentimentos afetivos e comunitários, de apelar para as nossas capacidades de ação, de fazer e desfazer mundos, de fazer e desfazer o entorno em que vivemos para potencializar paixões alegres. Ele falava isso. Então, se contrapondo às paixões tristes, né, que a nossa pátria, a nossa paixão, a nossa energia tem que ser a de criar mundos, e a mundos afetivos, mundos solidários, mundos comunitários. Carol, eu lembro que no Nome do Riso também o Joaquim fala da capacidade humana, não é? De conexão através do riso, né? Que nos caracteriza e diferencia, não é? Exatamente, o riso pode ser muitas coisas também, o potencial da crítica, que nós atualmente temos estudado com certo pesar, que o cinismo dos tempos pós-democráticos, dessa modernidade líquida, o cinismo usa o riso cínico, que é um riso também de desprezo aos direitos, mas o nosso riso não é cínico, o nosso riso é humano, é solidário, é afetivo, e é isso, né? Porque, como diz o Lavoisier, né? E eu usei esse texto naquele livro que o Xixo organizou sobre a indecência, as relações indecentes, né?
Nós nos entreamamos, nós não nos entretememos, nós somos companheiros, não somos cúmplices, né? Nós fazemos política, nós não conspiramos, né? Nós temos amor ao povo, não temos medo do povo, somos uma aliança, né? E contribuímos para que esse processo se afirme na condição da ocupação da política para construir uma humanidade mais expandida, mais realizada, né? É isso. Exato. E superando o medo, né? Que o medo, a superação do medo é a principal condição dessa construção. Professor, professora, chegamos então ao final dessa jornada com um riso afetuoso de gratidão, principalmente pela generosidade do professor José Geraldo e sua aula de História, professora Carol, em sua aula de Direitos Humanos. Agradecemos, então, em nome dos dois, todos os demais professores e autoridades que se integraram a nós nesse congresso, aos professores da casa, e aqui faço uma referência especial ao professor Rubem, que tanto trabalhou nesse projeto. Tenho que fazer referência aos técnico-administrativos, à equipe de apoio, e aqui, então, no nome da Juliana, que nos acompanha até agora, e também do Danilo, é extensivo a todos os técnico-administrativos que estão segurando a faculdade conosco nesse momento desafiador. Um agradecimento especial aos alunos e alunas e aos 2 centros acadêmicos que eu já mencionei. Enfim, a palavra que fica, então, é viva a Faculdade SESUSC 20 anos, e muita gratidão. Muito obrigado e boa noite a todos e a todas. Boa noite.